Mãe, mira alfaça, estrela de Maria portadora da vibração atração do bem, 29 de abril de 2011. Meu apelido era Mãe, eu vou manter este apelido. Irmãos e irmãs amados, obrigada por sua presença, obrigada por seu acolhimento. Eu venho expressar-me enquanto estrela de Maria sobre a atração. A atração é o que permite sair da ilusão e entrar na verdade. Isso necessita, de minha parte, inicialmente, esclarecimentos quanto às definições dessas palavras. A verdade que eu falo não é a verdade de cada um porque, de fato, cada um tem sua própria verdade, que não é a verdade do outro. Eu falo, evidentemente, da verdade absoluta, aquela da luz e de suas qualidades. As qualidades da luz sendo a transparência, a humildade, a simplicidade e a inteligência. A inteligência não tendo nada a ver com a inteligência humana. Como lhes foi dito por Noyes, o eixo visão-atração representou o eixo sobre o qual se apoiou o confinamento, opostos à atração e à repulsão. A atração que eu quero lhes falar é bem diferente da sedução ou do ímpeto. A atração que eu quero lhes falar conduz à intenção e atenção de luz e de verdade absoluta. A verdade absoluta está ligada às qualidades intrínsecas da luz, do amor e nada tem a ver com sua verdade pessoal, a verdade de cada um ou o que pode ser conhecido quanto ao amor é luz, ou percebido quanto ao amor é luz. A atração que eu falo é aquela do coração, diretamente reconectada à visão do coração, ao fogo do coração, vindo romper o fogo luciferiano, o fogo do desejo. Esta atração não é uma ação. Esta atração aproxima-se do que é denominado ahimsa, ou seja, o não desejo. O não desejo não é esconder seus desejos. O não desejo não é um desejo constrangido. O não desejo é um estado diretamente religado à visão do coração, permitindo estabelecer-se na unidade, na profundez e permitindo superar a verdade pessoal e a ilusão pessoal. A ilusão pessoal é constituída pela ilusão da personalidade, pela ilusão do eu, pela ilusão dos ímpetos, desejos existentes em toda a vida humana, desde sua presença sobre esse mundo. Esse mundo é ilusão, Maya. Ele é conduzido pelo desejo, existindo em meio ao eixo desviado atração-visão. Este círculo vicioso, este confinamento, como vocês o sabem, está rompido. O encanto rompeu-se para alguns que descobriram a dimensão de eternidade, denominada estado de ser, fogo do coração, fogo do espírito. A atração que eu falo é então um estado de não desejo, para não confundir com o desejo do ego, com o ímpeto do ego, com a sedução do ego. O não desejo é um estado de não espera, é um estado de vacuidade onde a luz pode agir, onde se revela então o fogo do espírito, pela inteligência, pela humildade, pela simplicidade, que vem substituir, eu diria, todas as mãos, as ações da personalidade. O fogo do coração, qualquer que seja seu lado ardente, vem por fim ao sansara, a ilusão e ao ahimsa, o desejo. Neste estado predomina o que é denominado a alegria, o samadhi, a paz. É um estado de plenitude, chamado também de completitude, onde mais nada pode ser desejado no exterior de si. A realização do si não tem que agir e, no entanto, ela é ação. A realização do si não tem que desejar. Ela entra na atração inelutável da luz para aquele que vive a humildade, a simplicidade e a inteligência. A ilusão está ligada ao desejo, a falsificação da atração-visão tendo substituído o eixo AL, OT, tendo criado, literalmente, a personalidade aprisionada, cortada, separada da fonte e do estado de plenitude. A personalidade é, e será sempre, marcada, por esse princípio de confinamento, pela não satisfação dos desejos, reproduzindo-se ao infinito, quaisquer que sejam esses desejos. Eu digo sim quaisquer que sejam esses desejos. Que esse desejo se exprima ao nível de inclinações denominadas inferiores, como as drogas, como o álcool,
como a sexualidade de tipo animal, como os desejos os mais elevados, espirituais, entre outros, e esotéricos, se vocês preferem. Muitos mestres, dos quais Sri Aurobindo, teriam falado: o estado de não desejo é indispensável para a realização do ser. Esclarecer os desejos, podar os desejos, não conduzir ao não desejo, mas permitir acelerar o processo de não desejo, manifestando-se em meio ao fogo do coração. O não desejo é o estado em que predomina a atração pura da luz, não enquanto busca exterior, não enquanto conceito, não mais enquanto percepção, mas enquanto estado de plenitude acompanhando-se, ao nível da consciência, de um sentimento de vacuidade, permitindo o estabelecimento, por esta vacuidade, do estado de Sat Chit Ananda. A atração, quando ela rompe o círculo vicioso da ilusão, dos desejos, vai permitir redirecionar o eixo e ajustar a cruz da redenção. Isso passa, é claro, por uma virtude essencial, mas não suficiente, denominada aqui e agora, porque o desejo é sempre procedente de uma insatisfação ou de uma necessidade de satisfação e então, de alguma forma, de uma projeção da consciência fora do tempo presente, fora do instante. Não pode ser encontrado não desejo em qualquer projeção, em um futuro ou em um passado. Visto que o passado é o impulso do desejo e o futuro é a projeção do desejo para sua realização. A ahimsa, não desejo, necessita já um esforço no aqui e agora. Não um esforço do aqui e agora na meditação, mas o aqui e agora presente a cada instante. Este estado de presença a si mesmo, no aqui e agora, é uma das condições prévias ao desaparecimento do desejo e não do seu controle, ou seja, ao aparecimento da atração final à luz, não sendo mais um desejo, mas realmente, como o disse minha irmã Hildegarda, uma tensão para o abandono. Esta tensão para o abandono reenvia a repulsão da ilusão. Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão da encarnação por um desejo. Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão da encarnação pela morte, já que há reencarnação. A única maneira de fazer desaparecer a ilusão da encarnação é justamente estar presente nesta encarnação e não mais estar presente nem no passado, nem no futuro. É, de certa forma, parar o tempo. Parar o tempo conduz ao ahimsa, o não desejo. O não desejo coloca-os em vacuidade, esvazia-os do que não está no instante presente, de suas próprias emoções, de suas próprias seduções, de sua própria verdade, mais frequentemente não oriunda de suas experiências, mas unicamente de crenças e de condicionamentos. A crença e o condicionamento encontram sua origem em seu passado, denominado educação ou mesmo experiências passadas de sua vida, e se traduzem por uma adesão afastando-os do instante presente. O instante presente não é jamais referência em relação a uma experiência passada e ainda menos em relação a um resultado futuro. O não desejo começa a aparecer paralelamente à visão do coração. A vacuidade permite a instalação, como o dizia Sri Aurobindo, a descida do supramental na cabeça e agora, desde a liberação do sol, diretamente no coração. O coração é um estado do ser além da personalidade, o que quer dizer que a personalidade não permitirá jamais viver o não desejo e o coração. A personalidade não é a ferramenta que conduz ao coração. Ela é o obstáculo. O corpo físico é o receptáculo e o templo da luz, qualquer que seja sua ilusão, porque seu espírito está confinado nesse corpo como no sol. Silenciar a personalidade não pode se obter pelo constrangimento, porque o que se opõe, reforça. É uma lei geral em meio à dualidade. O espírito é livre. O espírito é a vacuidade. O espírito é a supraconsciência. A instalação do aqui e agora permite se aproximar do redirecionamento do eixo atração-visão falsificado e de substituí-lo pelo Eliod, o caminho, a verdade e a vida, o alfa e o ômega. É uma condição prévia, permitindo, pouco a pouco ou brutalmente, fazer cessar a ilusão do eu e de qualquer desejo.
Quando a consciência está centrada no instante, integralmente, nenhum desejo, nenhuma projeção, nenhum medo pode se manifestar. Isso se denomina entrar no presente, que é a etapa anterior à paz ou samadhi. Sair de sua verdade é sair das personalidades múltiplas do ser, das crenças múltiplas, dos condicionamentos múltiplos do ser e então das verdades oriundas não da experiência, mas das crenças. O instante presente não tem que fazer suas verdades, como o instante presente não tem que fazer sua personalidade. Não é jamais a personalidade que os conduzirá a viver o não desejo, porque a personalidade é o corpo de desejo, denominado corpo astral e corpo mental. Existe uma barreira intransponível, denominada corpo causal, aí onde se inscreve a lei de karma, pertencendo à ilusão e à verdade desse mundo, mas certamente não do espírito. É preciso superar esses diferentes estratos ou essas diferentes camadas, que eu denomino personalidades múltiplas, para instalarem-se no presente. O presente não é somente um estado de meditação ou de vacuidade. A vacuidade resulta do instante presente. Não é porque vocês esvaziam seus pensamentos, suas emoções, seu passado, suas projeções no futuro que a atração nasce. É uma primeira etapa, mas ela não é suficiente. A etapa essencial não acontece nesses estados interiores e nesses espaços interiores, mas acontece, definitivamente, na conduta de sua vida exterior. Sair da ilusão é já não mais se mentir, porque a partir do momento em que vocês não mentem mais a vocês mesmos, vocês não podem mentir aos outros. O que significa não se mentir? Isso significa ver-se claramente enquanto personalidade portadora de certo número de verdades que não são a verdade, mas que são as adesões procedentes de crenças, procedentes de feridas, procedentes de condicionamentos, procedentes, de maneira geral, de seu passado. Dito ainda de outra forma, vocês não são seu futuro. Vocês são a ilusão desse passado, a ilusão desse futuro, dando-lhes a ilusão de suas próprias verdades. Desiludir-se é ver-se claramente. Os motores são a humildade e a simplicidade. Bem além dos comportamentos mostrados e dados a mostrar aos seus irmãos e irmãs, mas já no que diz respeito a vocês mesmos. Aceitar ver-se sem julgamento, sem culpabilidade, com alegria e leveza, porque a leveza são as primícias da alegria. A personalidade não pode conhecer qualquer alegria, ela apenas pode conhecer a satisfação de um desejo oriundo de uma projeção ou de uma crença. A origem da alegria autêntica denominada Samadhi consiste já em sair de suas próprias ilusões com relação às suas próprias verdades. Esse é um mecanismo de transcendência da verdade, de aceitação de que o conjunto do que vocês são não é o que vocês creem, procedente de um passado, procedente de uma pessoa, procedente de um papel, de uma função ou de um fazer. É preciso, de algum modo, persuadir vocês mesmo de que vocês não são nada disso. É aliviarem-se do peso de todas as crenças relativas ao que vocês são, relativas ao mundo, relativas às aparências desse mundo, para penetrar a verdade. Naquele momento, vocês aceitam lamentar suas próprias verdades e sua própria ilusão. Vocês começam a desprender-se de seu corpo de desejo, de seu corpo de projeção mental, para dar lugar à instalação da vacuidade preenchendo-os de luz, nesta atração à luz, nesta tensão para o abandono, que é uma forma de repulsão de tudo que não é a luz, ou seja, de tudo que é esse mundo, mantendo-se nesse mundo porque seu corpo ali está e porque ele é o templo onde se constrói o ilimitado. Esta construção está presente, por toda a eternidade, apesar da falsificação. Há apenas uma falta de conhecimento do ser.
Os fatores os mais importantes desta ignorância do ser são as próprias adesões do ser, ele mesmo, as suas próprias ilusões e as suas próprias verdades, existindo apenas o tempo da crença, fazendo-os passar de um marido a outro marido, de uma religião a outra religião, de uma situação a outra situação, de uma emoção a outra emoção. O não desejo é anterior à instalação da paz depois da alegria. Enquanto existe o menor desejo, vocês ficam submissos ao fogo prometeico da ilusão, fogo luciferiano. E vocês basculam da atração à repulsão, em amor, em sentimentos, em ações. Viver a atração da luz é sair da ilusão da luz, é aceitar que tudo o que lhes é dado a ver, tudo o que lhes é dado a perceber nesse mundo, não é a luz. É também colocar como aceitação, e não como crença, com relação à ilusão desse mundo, sem, contudo, rejeitar a vida. Pelo contrário, é encontrar a vida. Sair de sua própria ilusão, sair de suas próprias verdades, conduz ao fim da ilusão e à instalação da verdade, da qual os pilares, eu lembro a vocês, são a humildade, a simplicidade aqui e agora. Naquele momento, e devido à chegada dos três constituintes da luz, verídica, vibral, então, naquele momento, e unicamente naquele momento, qualquer que seja o apelo que vocês tenham vivenciado, da luz, cuja testemunha é a coroa radiante da cabeça, vocês poderão instalar-se no não desejo, na paz e na alegria. Naquele momento, e somente naquele momento, vocês poderão sair totalmente de suas ilusões e de suas verdades, porque vocês irão se tornar a verdade enquanto filho ardente do sol que riste. Isso requer certo número de perdas ou, se vocês preferem, de desilusões de vocês mesmos, da conduta de sua vida, da conduta de suas relações, da conduta de seus apegos, de suas ligações e de seus confinamentos. Estar lúcido, sem culpabilidade, porque viver o não desejo é alegria e leveza e não constrangimento e peso, porque não é a personalidade que decide, são vocês que decidem se colocar como observador da sua própria personalidade. Naquele momento, vocês estão conscientes de que quando há um desejo ou uma emoção, vocês constatam que vocês não são este desejo, que vocês não são esta emoção. Há então um distanciamento indispensável e anterior ao que se manifesta sua personalidade, permitindo-lhes apreender de que vocês não são isso. Tudo isso representa etapas indispensáveis ao estabelecimento do fogo do coração. Dito em termos mais simples, isso pode se denominar o abandono à luz, hoje desenvolvido pela revelação e pelo desvendamento das 12 estrelas, permitindo-lhes, de maneira muito mais ativa e passiva, penetrar o fogo do coração. Não há nada a desejar que não esteja já, com relação ao estado de ser. Não há nada a desejar para um futuro, porque tudo se vive no instante presente. O tempo, como muitos de vocês disseram, é uma ilusão total, ao qual a crença deu corpo, tornando ainda esse corpo envelhecido e morto, mas de fato a consciência não morre jamais, mesmo em seu confinamento. O problema é sua identificação ao seu confinamento e então ao peso, e então ao desejo, qualquer que seja este desejo. O estabelecimento da atração à luz e então da repulsão de tudo que não é a luz, ainda uma vez, não é uma negação da vida, mas, pelo contrário, uma aceitação total e integral da vida, em todos seus constituintes, na condição de não ali se identificar, de recusar qualquer identificação ao que é ilusório, efêmero e não eterno. Naquele momento, vocês estarão prontos para viver o abrasamento do coração. A ilusão luciferiana, prometeica, o corpo de desejo, o corpo de projeção, o corpo causal serão queimados pelo fogo do espírito, mantendo-se esse corpo, no momento. O corpo terá sido, portanto, o receptáculo físico da manifestação do espírito, da eternidade. Isso é especialmente facilitado, como eu disse, pela liberação do Sol, mas também pela fusão dos éteres, em curso atualmente. O mês de maio será certamente mais propício para viver e realizar isso.
distanciando-se do ilusório e do efêmero, distanciando-se de sua personalidade e de seus próprios desejos, de suas próprias ilusões e de suas próprias verdades, então, vocês poderão sair da ilusão e entrar na verdade, e se beneficiar quanto aos seus efeitos. Quais são esses efeitos? Eu os desenvolvi. Não desejo paz, alegria, completitude e plenitude. Isso lhes permitirá desidentificar-se totalmente de sua própria personalidade, mantendo a alegria e a vida desta personalidade, nos tempos que restam a transcorrer em meio a esse mundo. Hoje há muito, nesse mundo, menção de eu sou. Eu sou não é o si. Eu sou é uma afirmação da personalidade. Viver o si é justamente o inverso de eu sou. Ou então, eu sou aquele que eu sou, distanciando-se do eu sou. O eu sou Ayan não tem nada a ver com a presença da eternidade. É a presença do ego colocada em seu paroxismo. Viver a verdade da luz poderia ser eventualmente, eu não sou ou eu não sou nada, o que não é realmente a mesma coisa. O se não pode se afirmar enquanto eu sou. O se vive-se pela paz, pelo não desejo e pela alegria e não por qualquer decreto ou por qualquer proclamação de um estado ilusório. Muitos ensinamentos, hoje, visam utilizar o supramental em benefício do ego. Nesses tempos finais em que Sri Aurobindo disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos, é importante estabelecer os fundamentos da verdade, não para denunciar a ilusão, mas sim para elevar-se além desta ilusão, não para negá-la, mas para superá-la, o que não é a mesma coisa. Atração. Atualmente, a passagem do fogo em suas lareiras, o aparecimento do fogo sobre a terra e em seu céu, representados pelas irradiações gama, vão induzir a um despertar profundo do fogo do espírito, ao qual irá se opor o fogo prometeico ou fogo por atrito, refletindo-se, sobre a terra, por comportamentos diametralmente opostos. Aquele do ego é da ordem da reivindicação. Reivindicação da liberação, reivindicação do eu sou, reivindicação da própria liberação, mas não liberação, porque é apego. E, de outro lado, o fogo do espírito, transcendência e imanência, não desejo, alegria. Não há duas maneiras de sair da ilusão, há apenas uma. É isso que eu vim dizer a vocês. Eis o que eu tinha para desenvolver com relação à atração e sua localização no triângulo prometeico redimido, prefigurando sua própria redenção total, seu futuro após o fogo do espírito e o fogo da terra. Ninguém pode fugir dele mesmo, no que ele crê e no que ele é, em verdade. É esse trabalho que, de fato, reingressa o não desejo, que se realiza ou não em vocês. Se vocês têm perguntas em relação a isso e somente em relação a isso, então eu ali respondo. Pergunta: em caso de subir novamente o ego, é justo dizer, eu não sou nada? Completamente. De observar, de olhar o que sobe, mas, sobretudo, de bem considerar que vocês não são isso. Identificação da elevação do corpo de desejo ou do corpo de projeção, procedente de suas feridas ou de condicionamentos do ser humano, afasta-os do não desejo e os levam para o desejo. Dito de outra forma, vocês não são eu. Vocês são algo bem maior que não é desse mundo, mas vocês não podem ser o eu e ser outra coisa. Vocês podem dizer, eu sou o alfa e o ômega. Pergunta: se um desejo aparece, conscientemente, como não viver a frustração? O desejo está ligado, justamente, a uma frustração. Constranger o desejo reforça a frustração. Não há então que lutar contra o desejo que o reforça. Não há tampouco que sucumbir ao desejo. Trata-se de um processo de se desvencilhar do desejo. O desejo é feito para fazê-lo sair do instante, recorrendo a uma satisfação situada no instante seguinte, qualquer que seja este instante seguinte. Imagine que se encontre diante de vocês, sobre uma mesa, o objeto que vocês desejam acima de tudo, que lhes daria o máximo prazer de consumir, de possuir, o que é exatamente o mesmo, que isso seja um objeto ou um ser humano. Renunciar não quer dizer frustrar-se.
É já sair do desejo, não recusando o desejo, não o aceitando, mas tomando consciência de que vocês não são este desejo que pertence ao seu corpo de desejo, que não é você mesmo. Enquadrando-se novamente no instante, vocês sairão da projeção deste desejo vindo do passado, de um condicionamento, de uma crença ou de uma ferida. O corpo de projeção ou corpo mental, pouco a pouco, abandonará o processo. O desejo esvanecer-se-á por ele mesmo. A satisfação do desejo reproduz o desejo. A frustração do desejo reproduz o desejo. Se vocês aceitam ver-se em todas as partes de si mesmo, ilusórias, nos diferentes corpos que eu acabo de falar, pouco a pouco, pelo fato mesmo de se ver e de aceitar verem-se, vocês entrarão em distanciamento e mesmo em recusa, em desidentificação do eu, para penetrar, através da humildade e da simplicidade, na inteligência da luz e em sua dimensão de eternidade. Eu não sou nada ou eu sou tudo. O que não é, eu sou. Sendo tudo, vocês não podem ser uma parte expressando um desejo, porque tudo não precisa de nada além de ser. Pergunta: e quanto a não sentir desejo em períodos de depressão? Beneficiem-se deste período de não desejo para percorrer o caminho do ser. A depressão é a negação do desejo, o que não quer dizer que não há qualquer desejo. Estes estão frustrados, isso não é o não desejo, como parte da depressão. Isso não é o ahimsa, mas o lado oposto do desejo, que não foi satisfeito, e que se manifesta pela autofrustração ou pela autopunição. É o mesmo quando o desejo não pode ser satisfeito. Naquele momento, vai aparecer um não desejo, mas que é apenas uma frustração, porque, nesse caso da depressão e da frustração, há uma queixa, devido ao não desejo. Na verdade do ser, há não desejo e plenitude, isso é profundamente diferente. Pergunta: na noção de desejo, vocês incluem as necessidades e desejos essenciais, como dormir? O desejo de dormir não é um desejo, mas uma necessidade, conferida pelo corpo. É preciso não confundir o desejo e a necessidade. No que se refere, por exemplo, à sexualidade, vocês irão disfarçar o desejo em necessidade. Não existe necessidade, neste nível, existe apenas um desejo. Pergunta: ao nível da nutrição, ao nível da água, existe uma necessidade também. Sim, mas às vezes essa necessidade pode assumir, aí também, a máscara do desejo. Pergunta: como diferenciar uma necessidade e um desejo? A necessidade é uma evidência corporal. O desejo é uma evidência do corpo de projeção ou do corpo de desejo. Se há sintomas reais de falta de nutrição, então, vocês irão experimentar o vazio e seu corpo lhes dirá, pelos sintomas que lhes são próprios, que ele precisa comer. Se vocês começam a salivar, sem ter fome, diante de um alimento que lhes é apresentado, isso é um desejo e não uma necessidade. A necessidade não é expressa por outra coisa além do corpo. Ele traduz a necessidade no sentido fisiológico. Quando vocês dizem, eu preciso respirar, em relação a uma situação, ou, eu necessito de ar, é um desejo ou é uma necessidade? É a mesma problemática. A necessidade é fisiológica e está inscrita no corpo. O desejo está inscrito no corpo de desejo e não no corpo. Novamente, frequentemente, o desejo se disfarça em necessidade. Mas a diferença essencial situa-se na demanda do corpo. Se nós tomarmos o exemplo da sexualidade, o caso mais comum para o ser humano, vocês veem uma pessoa, seu corpo pode reagir sem que vocês tivessem um menor desejo, isso chega. É uma necessidade. Mas essa necessidade, no entanto, será satisfeita? Porque há uma necessidade, concordo. Naquele momento, a necessidade vai se transformar em desejo e em frustração. Vocês podem sentir um desejo, no campo da fantasia, sem qualquer necessidade. Trata-se do corpo de desejo e não do corpo físico.
Compreendam bem que, quando vocês descobrem e vivem o fogo do coração, ahimsa, não desejo, paz e alegria, vocês podem comer por prazer, mas sem desejo. Nada é proibido. Simplesmente, é preciso definir a origem e o fim de um ato ou de um acontecimento. Em um caso, há não desejo, o ahimsa, então, as coisas são claras. A consciência vê claramente a ausência de necessidade, a ausência de desejo, mas nada a impede de se privar de um prazer que não seja um desejo. Pouco a pouco, ou brutalmente, não haverá sequer necessidade de manifestar este prazer, traduzindo-se então por modificações espontâneas de comportamentos quaisquer que sejam, alimentares, sexuais ou outros. Isso não é uma frustração, mas vocês são, literalmente, nutridos pela luz. Naquele momento, efetivamente, pode-se muito bem não mais ali ter necessidade de dormir, de comer ou mesmo de respirar. Pergunta: como diferenciar necessidade e desejo na participação deste tipo de estágio? Isso é pessoal. Se não há necessidade, se não há desejo, então é um prazer. Mas este prazer, como todo prazer, é supérfluo. Dessa maneira então, efetivamente, vocês não têm necessidade de nada para realizar o si. Mas ainda é preciso ser capaz de se desvencilhar sozinho de tudo que é a personalidade. A dinâmica de grupo permite justamente essa abordagem, porque os outros são todos espelhos reenviando-nos a nós mesmos e, portanto, ao eu que não é o si. A solução ou a resposta à questão é simplesmente: você está na alegria ou você não está na alegria, o que você faz? Pergunta: o que pode agradar a personalidade que não gosta necessariamente da individualidade espiritual? Há apenas a individualidade que pode responder. Lembrem-se também de que eu falei de personalidades múltiplas e que muitas vezes a individualidade chamada si é apenas um reflexo de outra personalidade presente em meio à personalidade. Como distinguir? Isso não é, neste caso, pelo não desejo, que pode ser sugerido pela individualidade que é, de fato, uma personalidade complexa, mas pela paz e pela alegria, e, principalmente, pela transparência. Em meio à transparência, não pode existir o menor conflito entre uma personalidade e uma individualidade, que não existe. Pergunta: pode-se dizer, eu sou a fonte em busca dela mesma? Não há qualquer busca. A busca é uma ilusão do ego. Há desvendamento e revelação. Esta revelação não é uma busca, ela é um estado. Buscar é concordar com o peso da personalidade. Não há nada a buscar que não esteja já. Sobretudo agora. Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de transparência? A transparência é deixar passar a luz. Não mais manifestar resistência. Tornar-se transparente necessita não mais existir, não mais reivindicar o que quer que seja. É tornar-se, efetivo e concretamente, a luz. A transparência que eu falo é, evidentemente, em relação à transparência de um vidro. É exatamente a mesma coisa. O ego, ligado ao fogo do ego, é o fogo da resistência à transparência, ligado ao isolamento e ao confinamento na ilusão. O ego existe pela resistência porque se ele não tivesse resistência e transparência total, naquele momento, vocês iriam se dissolver totalmente na luz e viver a alegria e o samadhi. Pergunta: a atividade sexual é, no entanto, o suporte da reprodução, da criação? Eu responderei muito simplesmente. Se os seres humanos tivessem parado de procriar, a ilusão não mais existiria. Isso explica porque a grande maioria dos seres despertos, total ou parcialmente, homem ou mulher, nunca teve descendência, exceto Cristo, por outras razões. Pergunta: isso significa que o desejo de se reproduzir não está ligado à criação original? Absolutamente não. Nos mundos unificados, vocês se criam vocês mesmos. Vocês não passam por uma filiação biológica.
Nos mundos livres de carbono, a procriação, no sentido em que vocês entendem e a concebem e a praticam, não existe absolutamente. Quando Maria lhes disse que vocês são seus filhos, vocês saíram de seu ventre? Maria não é absolutamente sua mãe, em espírito. Vocês são os filhos do os filhos da fonte. Pergunta: como, nos mundos unificados, nós mesmos nos criamos? Eu não compreendo a pergunta. Criar-se a si mesmo nos mundos unificados é não passar por uma filiação biológica. Ser os filhos de Maria corresponde à carne. Isso não quer dizer que Maria deu à luz, mas que vocês são portadores de sua carne, como vocês são portadores de Cristo, dos arcanjos, da mesma maneira. Nos mundos unificados vocês criam um corpo, vocês manifestam esse corpo, instantaneamente. Nos mundos em carbono ditos unificados, há gestação, mas esta gestação corresponde a uma necessidade. Os corpos de carbono têm uma duração de vida que não é eterna, contrariamente aos outros corpos. Uma consciência livre, manifestando-se em um corpo, decide deixar um corpo e reinvestir em outro corpo. Este outro corpo vai então recorrer aos genitores, que o aceitaram, mas que não o decidiram pelo desejo, prazer ou reprodução. Raros são os seres humanos que podem dizer entender uma alma querendo falar com eles. Mas isso nos afasta, aí também, do que eu falo. Eu lhes agradeço de retornar ao que eu falei. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Então juntos, vivamos nossa graça e nosso prazer de estarmos juntos. Que as bênçãos do os sigam e os conduzam. Mensagem da amada Mãe, Mira Alfaça, no site francês, A Outres Dimensões. 29 de abril de 2011. Tradução para o português. Zuma Peixinho, blog Portal dos Anjos.